Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o tema é daqueles importantes, sabe? Vamos mergulhar nos mecanismos de governança, de integridade, enfim, como a administração pública aqui no Brasil funciona. Ou, pelo menos, como deveria funcionar. Olá, é um tema essencial mesmo. A gente está com um material bem rico aqui, umas notas, resumos de estudo, tem até umas ideias do professor Gilvan Medeiros, lá do IFPB, que ajudam a clarear as coisas. Sim, um material bem completo para a gente discutir. E por que essa conversa hoje? Bom, porque entender como a máquina pública deveria rodar e o que às vezes emperra tudo é fundamental para todo mundo, né? Com certeza, afeta o dia a dia de todos nós. E vamos até ver como aquela sigla que está em toda parte, ESG, se encaixa nisso tudo. A nossa missão aqui é tentar desenrolar esses conceitos, tipo clientelismo, nepotismo, o que é essa tal de governança pública e os programas de integridade. Exato. Desmistificar um pouco, né? Isso. Então a gente vai fazer uma viagem hoje. Começamos lá embaixo, sabe? No porão da má gestão, com aquelas práticas que minam a confiança. Depois a gente sobe para a sala de controle ideal, que seria a governança. Daí a gente espia as ferramentas para construir isso, tipo o ESG e os programas de integridade. E no fim, a gente vê quem são os pilotos dessa história toda. Preparados? Ok, vamos começar a desempacotar isso. Para começar, então, vamos lá para esse porão, para o lado mais sombrio. Quais são essas práticas que a gente ainda vê por aí e que, nossa, prejudicam demais uma gestão pública que seja eficiente, que seja ética? Olha, perfeito começar por aí. Porque para construir o certo, a gente precisa entender o errado, né? Uma prática clássica, e infelizmente, é o clientelismo. Ah, essa é conhecida. Sim. De um jeito simples, é usar a máquina pública, os cargos, sabe? Como se fosse moeda de troca para beneficiar os aliados políticos. A competência técnica fica de lado. Tipo aquele prefeito que nomeia um cabo eleitoral para uma secretaria super importante, mesmo sem o cara ter a menor qualificação. Exatamente isso. A lógica é puramente a da troca de favores. O famoso toma lá, dá cá. Não é uma relação baseada na instituição, no cargo, mas uma relação de submissão pessoal, sabe? E o dinheiro público, o recurso que é de todos, acaba servindo a interesses privados ou de um grupinho específico. É complicado. E o mais preocupante para mim é como isso desvia completamente o foco, né? A energia que deveria ir para o serviço público, para o cidadão, se perde totalmente na manutenção dessas redes de favores. É assim, a antimeritocracia na veia. Essa ideia da troca pessoal no clientelismo fica bem clara. Mas tem outra prática, que às vezes parece mais sutil, talvez, que também distorce a relação do Estado com a sociedade. É o tal do corporativismo estatal. Como é que ele se diferencia do clientelismo exatamente? Boa pergunta, porque às vezes rola uma confusão mesmo. No corporativismo estatal, o foco não é tanto o favor individual pelo cargo, sabe? A questão central é o controle que o Estado exerce sobre os grupos de interesse que já são organizados. Pense em sindicatos, associações profissionais. Ah, entendi. O Estado meio que abraça e controla ao mesmo tempo. Exato. O Estado reconhece esses grupos, mas ao mesmo tempo ele os tutela, controla a atuação deles. Muitas vezes, esses grupos precisam de uma aprovação estatal para poder existir, para operar legalmente. Um exemplo histórico, assim, seria um governo que não só regulamenta, mas limita muito a autonomia dos sindicatos, centralizando as negociações, as decisões importantes. Entendi. A chave aqui é essa relação de dependência, sabe? Os grupos perdem a autonomia e o Estado acaba centralizando o poder de representar aqueles interesses. É diferente do clientelismo, que é mais pulverizado, focado na relação direta pessoa-pessoa, na troca pelo cargo ou benefício. Certo. Clientelismo na troca, corporativismo no controle de grupos. E a terceira, digamos, erva daninha nesse jardim. Aquela que talvez seja a mais famosa de todas. Ah, essa todo mundo conhece, né? O nepotismo. Essa palavra já virou quase sinônimo de coisa errada na política. Totalmente. E é isso mesmo, nomear parente para cargo público, só por ser parente, isso aí fere de morte um princípio básico da administração, que é a impessoalidade.
O exemplo clássico é o político que emprega o filho, a esposa, o irmão, o sobrinho, no cargo de confiança, né? E tem regra para isso, né? Não é qualquer parente. Tem regra e é bem específica e rigorosa. É proibido nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau. 3º grau. Isso inclui quem, na prática? Inclui pais, filhos, avós, netos, irmãos e também tios e sobrinhos. Cunhados também entram, por afinidade. E olha, não é só uma recomendação, viu? O Supremo, o STF, bateu o martelo nisso com a súmula vinculante número 13. Vinculante quer dizer que é para cumprir e pronto, né? Exatamente. Vinculante significa que todo mundo na administração pública, em qualquer nível, tem que seguir. É uma trava bem forte contra esse apadrinhamento familiar. E um detalhe importante, essa proibição vai além da nomeação direta. Via de regra, nem contratar uma empresa que tenha como sócio um parente de alguma autoridade do órgão contratante pode. Isso deriva dos princípios gerais e de outras normas. Nossa, essa da empresa é um ponto super importante. Mas e se o parente passou num concurso público, por exemplo? Aí pode, certo? Tem exceções. Isso, tem exceções importantes para não criar injustiças também. Se a pessoa foi aprovada num concurso público, aí beleza, o critério foi o mérito, a capacidade que ela demonstrou na prova, numa competição justa com todo mundo. Aí não é nepotismo, mesmo que seja parente de alguém lá dentro. A porta de entrada foi outra, foi a regra do jogo. Faz sentido. Existem também umas regras bem específicas para recontratar servidor aposentado, mas tem que ter compatibilidade de função, previsão na lei, é bem restrito. Mas a regra geral é a proibição. Isso sempre levanta um debate interessante, né? Onde termina a necessidade de ter gente de confiança em certos cargos e onde começa a violação da impessoalidade e da moralidade. É uma linha tênue mesmo. É tênue, mas a legislação e as decisões dos tribunais tentam deixar esses limites o mais claros possível, porque o efeito disso, do nepotismo, na percepção que as pessoas têm sobre a justiça, sobre a seriedade da gestão pública, é devastador, com certeza. Bom, então já visitamos esse porão das práticas que a gente não quer ver. Agora vamos subir. Vamos para a sala de controle ideal. Como a administração pública deveria ser gerida? E aqui entra a tal da governança pública, né? Parece que a gente tem até um tipo de manual de instruções oficial, aquele decreto 9.002/3, de 2017. O que ele traz de essencial para a gente? Aqui a coisa começa a ficar realmente interessante. Exato. Esse decreto 9.002/3 é um marco bem importante nessa história. Ele define a governança pública como um conjunto de mecanismos. Que mecanismos? De liderança, estratégia e controle, que o próprio governo usa para quê? Para avaliar, para direcionar e para monitorar a sua própria gestão. Então não é só administrar o dia a dia. Não mesmo. Não é só apagar incêndio, sabe? É pensar de forma estratégica como o governo opera e como ele pode melhorar, sempre. O objetivo final que está lá no decreto é direcionar as políticas e os serviços para atender o que a sociedade realmente precisa, o interesse público. Gostei da ideia de não ser só apagar incêndio. É ter um plano, né? Pensa assim, a governança pública é como se fosse o painel de controle de um avião, sabe? Não é só o piloto mexendo no manche no dia a dia. É ter os instrumentos certos ali na frente. Os princípios, as estruturas. Isso. Os princípios, as estruturas, ter os alertas de perigo, que seria a gestão de riscos, e ter um plano de voo claro, que é a estratégia. Tudo isso para chegar no destino, que é o serviço público de qualidade, com segurança e eficiência. Boa analogia é essa do painel de controle. E quais seriam os instrumentos principais nesse painel? O decreto fala nos princípios fundamentais, né? Quais são eles? Sim, são os pilares que sustentam essa boa governança. O decreto lista alguns que são chave. Primeiro, a capacidade de resposta. Capacidade de resposta. O que seria isso na prática mesmo? É o governo ter agilidade, ser efetivo para atender o que a população precisa. Não é só, atender o telefone rápido. É o SUS conseguir se adaptar rápido numa epidemia, sabe? Ou a Defesa Civil agir antes de um desastre que já estava anunciado. É o governo sentir o que a sociedade precisa e agir a tempo.
Entendi. Agilidade e efetividade. Que mais? Integridade. As decisões precisam ser éticas, honestas, dentro da lei. Parece óbvio, né? Mas exige uma vigilância constante. Depois, confiabilidade. As políticas, os serviços têm que ser estáveis, seguros, previsíveis. O cidadão precisa saber com que ele pode contar. Certo. E tem mais? Tem sim, melhoria regulatória. Isso não é criar mais regra, não. É melhorar as que já existem. Fazer leis, procedimentos mais simples, mais claros, eficientes. Tirar aquela burocracia inútil que só atrapalha. Ah, essa é boa. Menos burocracia. E aí vem a prestação de contas e responsabilidade, o famoso accountability. Os gestores têm que ser transparentes sobre o que fazem, como usam o dinheiro público e têm que ser responsabilizados pelos resultados, sejam eles bons ou ruins. E por fim, a transparência. A informação sobre a gestão tem que ser aberta, acessível, fácil de entender para qualquer pessoa. Não é só jogar um monte de dado na internet, é fazer com que aquilo seja compreensível. Olhando esses princípios todos, fica claro que o objetivo é construir um Estado mais confiável, mais eficiente. Mas sendo realista, olhando para o nosso Brasil, qual desses princípios você acha que é o nosso maior calcanhar de Aquiles, onde a gente mais patina? Pergunta difícil essa. Porque, na verdade, todos eles estão interligados, né? E a gente tem desafios em todos. Mas, talvez, a capacidade de resposta e a accountability de verdade, aquela que gera consequência, sejam pontos onde a distância entre o ideal e o que a gente vê na prática ainda é muito grande em várias áreas. É, faz sentido. Conseguir que a máquina pública realmente perceba e reaja às demandas da sociedade com agilidade. E que os gestores sintam na pele as consequências das suas decisões, boas ou más, nossa, ainda são desafios gigantescos. Mas ter esses princípios como um norte, como uma bússola, já é fundamental, né? Com certeza, é o rumo a seguir. E falando em tendências, em busca por responsabilidade, entra em cena uma sigla que hoje está em todo lugar: ESG. Ambiental, social e governança. Nossas fontes até indicam que a pandemia deu um empurrão nisso no setor público. Como é que o ESG se encaixa nessa nossa conversa sobre governança pública? Se encaixa perfeitamente, porque o ESG, na verdade, ele oferece uma lente mais ampla para a gente avaliar a atuação do governo. Ele conecta a gestão interna, que é a governança, o G, com os impactos lá fora, no mundo real, que são o ambiental, o E, e o social, o S. Explica um pouco mais cada letra no contexto do governo. O E, de ambiental. Bom, na dimensão ambiental, environmental, o governo é um ator gigantesco, né? A gente está falando de, primeiro, compliance ambiental. Garantir que as próprias atividades do governo, obras, prédios públicos, a frota de carros sigam as leis ambientais e minimizem os danos. Pensa, sei lá, numa licitação que exija material sustentável ou que obrigue o tratamento de resíduos nos órgãos públicos. Ok, faz sentido. Segundo, gestão sustentável de recursos. É usar água, energia, outros recursos de forma eficiente. Isso vai desde uma campanha de economia de luz num prédio público até uma política grande de conservação de um bioma inteiro. Certo. Terceiro, a economia de baixo carbono. Aqui o governo tem um papel de induzir a sociedade, sabe? Com políticas de incentivo para energia renovável, para transporte público menos poluente, ou definindo metas de redução de emissão de carbono para o país todo. E quarto, um monitoramento ambiental. O próprio governo é quem tem que monitorar a qualidade do ar, da água, o desmatamento e usar esses dados para poder agir. Bem abrangente esse I. E as outras letras? O S e o G. O S foca no impacto humano das ações do governo. Isso envolve garantir direitos humanos, promover diversidade e inclusão, tanto nas políticas para a população quanto dentro do próprio funcionalismo, garantir condições justas de trabalho, inclusive nos contratos terceirizados, e, claro, buscar reduzir as desigualdades. E o G? E o G de governança, no contexto ESG aplicado ao setor público, ele basicamente reforça tudo isso que a gente já está falando aqui. Práticas de gestão transparentes, éticas, com controle interno forte, com participação do cidadão
E, claro, combate firme à corrupção. O G é a base para que o E e o S aconteçam de verdade de forma consistente. Essa agenda ESG é super relevante, sem dúvida. Mas, sendo um pouco cético, existe um risco disso virar só marketing no setor público? Sabe, um monte de relatório bonito, mas sem mudança real na prática? Como a gente garante que não seja só um ESG de fachada? Esse é o grande X da questão. O risco do greenwashing ou do social washing, que é parecer bom no papel, mas não ser na prática, existe sim e é real. A chave para evitar isso, na minha opinião, está em 3 coisas: mensuração, transparência e cobrança. Como assim? Não basta o discurso bonito. Primeiro, precisa ter métrica clara para acompanhar o progresso. Quais são as metas ambientais? Quais as metas sociais? Como a gente mede se está chegando lá? Segundo, os dados sobre essas ações têm que ser públicos, acessíveis e, idealmente, auditáveis por fora. E terceiro, é fundamental que a sociedade civil, os órgãos de controle, a imprensa, que todo mundo cobre resultados concretos. Não pode ser só promessa. E aí entram as áreas de compliance, né? Você mencionou elas. Exatamente. As áreas de compliance, ou de integridade, como muitos órgãos federais chamam, têm um papel vital nisso. Interessante você ter mencionado o compliance. Como é que essas áreas atuam na prática para fortalecer tanto o ESG quanto a integridade de modo geral? Olha, essas áreas são cruciais, ou deveriam ser. Elas atuam em várias frentes importantes. Por exemplo, ajudam a prevenir violações de direitos humanos, tanto dentro do órgão quanto nas suas ações externas, implementando políticas contra assédio, contra discriminação, por exemplo. Importante isso. Muito. Elas também fiscalizam o cumprimento das leis e das normas, não só as de combate à corrupção, mas também as leis trabalhistas, as sociais, especialmente quando o órgão contrata empresas terceirizadas. Tem que ver se está tudo certo ali também. Fazem uma varredura geral, então. Isso. Implementam e gerenciam mecanismos éticos, tipo ter um código de conduta claro para todo mundo, ter canais de denúncia que sejam seguros, confidenciais, para quem quiser reportar algo errado, e conduzem investigações internas quando necessário. E a cultura interna? Fundamental. Elas promovem uma cultura de respeito à dignidade humana, apoiando iniciativas de inclusão, garantindo que o cidadão que procura o órgão seja tratado com justiça e respeito. Elas são, ou pelo menos deveriam ser, as guardiãs internas dessas boas práticas todas. Ok, então a gente tem os princípios, tem a lente do ESG, tem o papel do compliance, mas quem é que coordena isso tudo lá no topo do governo federal? Quais são as estruturas formais que tentam, digamos, colocar essa governança toda de pé? Boa pergunta. Uma peça central, que foi criada justamente pelo Decreto 9.203, é o Comitê Interministerial de Governança, o CIG. SIG. Isso, CIG. Pensa nele como um conselho estratégico, bem lá no topo do Poder Executivo Federal. Ele tem uns membros fixos que são chave. Os ministros da Casa Civil, que é quem coordena o governo no dia a dia. Certo. O ministro da Economia, ou quem cuida do planejamento e do orçamento. E o ministro da Controladoria Geral da União, a CGU, que é o órgão de controle interno e combate à corrupção. Só esses 3. Esses são os fixos. Outros ministros podem ser chamados para participar, para discutir temas específicos da área deles, mas sem voto permanente. A função principal do CIG é assessorar o presidente da República, propor e monitorar as grandes políticas de governança, incentivar que os ministérios adotem boas práticas e garantir que a sustentabilidade, incluindo o ESG, esteja sempre na pauta. Interessante. Então, um grupo para pensar a governança de forma estratégica para o governo todo. Exato. O interessante do SIG não é só a lista de quem participa, é o sinal que ele passa. Olha, governança não é perfumaria, é coisa séria, é estratégia central. É o governo tentando ter um cérebro coordenado para pensar o todo, e não só cada ministério olhando para o próprio umbigo, entende? Entendo. E pensando na CGU, que você mencionou como membro do SIG, ela seria então o braço executor de muitas dessas diretrizes, certo? Quem vai lá na ponta fiscalizar. Exatamente. A Controladoria Geral da União, a CGU, ela é fundamental nesse processo todo. Ela é o órgão central de controle interno, de auditoria, de correição, que é a parte disciplinar, e de ouvidoria do Executivo Federal. Um papel bem amplo. Muito amplo.
E nesse contexto específico da governança e da integridade, a CGU tem o papel de desenhar, de ajudar os outros órgãos a implementar e depois de monitorar os programas de integridade nos ministérios, nas autarquias, nas fundações. Ah, então ela que ajuda a criar esses programas? Isso. E não só criar. Ela faz auditorias para ver se as coisas estão realmente funcionando como deveriam, investiga denúncias de irregularidades que chegam e uma parte muito importante, ela capacita os servidores públicos nessas áreas, dá treinamento sobre governança, gestão de riscos, compliance. Ela é, ao mesmo tempo, quem define os padrões, quem fiscaliza e quem educa. E um mecanismo que a CGU ajuda a implementar, você falou antes, é a tal da gestão de riscos. O que isso significa na prática, assim, para a gente entender sem o jargão técnico? Gestão de riscos pode parecer um nome complicado, mas a ideia por trás é bem simples, na verdade. É um processo contínuo de antecipação. A organização, seja um ministério, uma agência, qualquer órgão, precisa parar e pensar: o que pode dar errado aqui e me impedir de alcançar os meus objetivos? Tipo, prever os problemas. Exato. Esses possíveis problemas são os riscos, e podem ser de vários tipos. Risco de fraude, risco de algo ser muito ineficiente, risco de acontecer um desastre, risco de manchar a imagem do órgão. A gestão de riscos envolve, primeiro, identificar esses eventos. Depois, avaliar qual a chance deles acontecerem e qual seria o impacto se acontecessem. E aí, decidir o que fazer. E o que se pode fazer? A gente pode tentar evitar o risco, pode tentar reduzir a chance dele acontecer ou o impacto se acontecer, pode transferir o risco, tipo fazer um seguro, ou pode até aceitar o risco, mas de forma consciente, sabendo que ele existe. O objetivo não é eliminar todo e qualquer risco, porque isso é impossível, mas é ter uma segurança razoável de que os objetivos principais vão ser cumpridos. Pode dar um exemplo prático? Claro, pensa numa grande obra pública. Uma estrada, por exemplo. A gestão de risco seria identificar o risco de atraso por causa de chuvas fortes, o risco de fraude na hora de medir o que foi feito, o risco de um acidente de trabalho com os operários, e para cada um desses riscos criar controles para tentar diminuir a chance ou o impacto, fazer uma drenagem melhor, ter uma fiscalização mais rigorosa na medição, exigir mais equipamentos de segurança. Entendi. Faz todo sentido pensar nisso antes que o problema estoure. E atrelado a isso, você mencionou o programa de integridade. Eu ouço falar muito disso, parece quase uma palavra mágica hoje em dia. Mas o que realmente diferencia um programa que funciona de verdade de um que é só papelório para inglês ver? Nossas fontes dizem que ele é obrigatório para órgãos da administração direta, autarquias e fundações, né? Sim, a obrigatoriedade existe, pelo menos no âmbito federal, para esses órgãos. E a finalidade é super nobre. É prevenir, detectar, punir e remediar fraudes, corrupção, desvios éticos de todo tipo. Mas você tocou no ponto crucial. O que faz um programa desses funcionar de verdade? Exato. O decreto e as diretrizes da própria CGU apontam para 4 eixos fundamentais. São como os 4 pilares que sustentam um programa efetivo. Quais são eles? Primeiro, e talvez o mais crítico de todos, comprometimento da alta administração. A chefia máxima do órgão, o ministro, o presidente da autarquia, tem que comprar a ideia de verdade, tem que dar o exemplo, tem que cobrar resultado. Se a liderança não levar a sério, esquece. Nada feito. O exemplo vem de cima, né? Sempre. Segundo, existência de uma unidade responsável. Precisa ter uma área específica dentro do órgão, com gente capacitada, com um mínimo de autonomia e recursos para tocar o programa no dia a dia, geralmente a área de compliance ou de integridade. Certo, tem que ter alguém cuidando disso. Terceiro, análise e gestão de riscos de integridade. O programa não pode ser genérico, um modelo pronto para todo mundo. Ele tem que focar nos riscos que são reais naquele órgão específico, especialmente os riscos de corrupção, e criar controles, procedimentos para enfrentar esses riscos. E o quarto? Monitoramento contínuo. Não adianta lançar o programa com festa e depois esquecer na gaveta. É preciso medir se ele está funcionando, fazer auditorias periódicas, ouvir o que os servidores têm a dizer, ajustar o que não está legal. É um ciclo vivo
de melhoria constante. Parece um ciclo bem completo mesmo esse dos programas de integridade. Mas fico pensando, aquele ponto 1 que você falou, o comprometimento da alta administração, se esse aí falta, parece que o resto todo desmorona, né? Sem a menor dúvida. É o pilar mestre. Se a liderança não estiver genuinamente engajada, se for só da boca para fora, o programa vira fachada. Vira só burocracia para cumprir tabela e mostrar para o controle externo. E olha, dentro desse esforço todo por integridade, tem uma situação que é considerada gravíssima: o conflito de interesses. Ah, isso também se ouve bastante. Sim, acontece quando o interesse privado do agente público, sei lá, um negócio particular que ele tem, uma relação pessoal, pode influenciar, ou até mesmo só parecer que pode influenciar, o trabalho dele no órgão público, prejudicando o interesse coletivo. E a consequência aqui, olha, não é brincadeira. O que acontece nesses casos? A legislação é dura. A penalidade prevista para um agente público que comprovadamente atua em conflito de interesses é a demissão do serviço público. Demissão direto, não é só uma advertência, uma suspensão. A previsão legal aponta para a demissão. Claro que existe todo um processo para apurar, garantir a defesa, mas a sanção final prevista é essa. Isso está tanto no espírito do Decreto 9203, que a gente está falando, quanto na Lei de Improbidade Administrativa, que também prevê a perda da função pública como uma das punições. A mensagem é clara: o interesse público tem que vir sempre em primeiro lugar, sem sombra de dúvida. É uma consequência bem dura, a demissão. Mostra o peso que a lei dá para essa questão. Imagino a complexidade para provar isso na prática, mas a mensagem é forte. Isso nos leva de volta diretamente ao papel da liderança. Quem exatamente é considerado essa alta administração que tem a responsabilidade de puxar essa agenda toda de governança e integridade? Essa alta administração não é um grupo vago, não. O decreto define bem quem são. São os ministros de Estado, os secretários executivos dos ministérios, quem ocupa cargos de natureza especial, os presidentes e diretores das autarquias e das fundações públicas federais. Pensa no INSS, no IBAMA, nas universidades federais, por exemplo. Ok, os chefões mesmo. Isso. E também quem ocupa os cargos em comissão mais altos, aqueles do chamado Grupo Direção e Assessoramento Superiores, o DAS, especificamente os de nível 6 ou cargos equivalentes. A gente está falando dos cargos de mais alto escalão na estrutura de confiança do governo, equivalentes a diretores ou secretários importantes dentro dos ministérios e órgãos. A responsabilidade deles é enorme. E qual é a principal responsabilidade deles nesse contexto? A responsabilidade principal deles é justamente implementar e garantir que funcionem todos esses mecanismos de governança que a gente conversou. Isso inclui a gestão de riscos, os controles internos, o programa de integridade. Eles têm que dar o tom, dar o exemplo e direcionar a máquina pública nesse sentido. Entendi. E para essa liderança conseguir direcionar bem, não basta só ter boa vontade, imagino. Precisa ter um rumo, um norte, certo? O decreto também fala em estratégia organizacional. O que seria isso nesse contexto público? Exatamente. Não dá para governar só apagando incêndio, como a gente falou. A estratégia organizacional, como o decreto define, é basicamente o conjunto das diretrizes, dos objetivos, dos planos e das ações que definem quais são as prioridades daquele órgão ou daquela entidade. E tem um ponto-chave aí. Qual? Essa estratégia tem que estar alinhada com as necessidades e com as expectativas das partes interessadas. E a principal parte interessada é a sociedade. O foco central tem que ser sempre alcançar resultados concretos, eficientes, na entrega dos serviços públicos. Então, qual o significado disso tudo, no fim das contas? Boa pergunta. Significa que a governança, com todos os seus princípios, suas estruturas, seus mecanismos, ela não é um fim em si mesma. Ela é a ferramenta para que a administração pública consiga definir um rumo claro, que é a estratégia, e consiga seguir esse rumo de forma íntegra, eficiente, transparente, cumprindo melhor a sua missão para a sociedade. Uau, que exploração completa que a gente fez. Realmente fizemos a viagem que a gente prometeu lá no começo, né? Saímos lá do porão das práticas que a gente não quer, como clientelismo, corporativismo, nepotismo, que tanto prejudicam a confiança e a eficiência.
Foi uma descida e tanto. Depois, subimos para a sala de controle ideal da governança pública. Entendemos os princípios, como ela funciona meio como um painel de controle para a gestão. Demos uma espiada nas ferramentas mais modernas, como o ESG, a gestão de riscos, os programas de integridade. Vimos o papel fundamental de estruturas como o SIG e a CGU nisso tudo. Estruturas-chave. E, finalmente, a gente identificou quem são os pilotos, a alta administração e como é importante eles terem um plano de voo, que é a estratégia organizacional. A grande mensagem que fica, para mim, é essa busca constante, que a gente sabe que é cheia de desafios, por uma administração pública que seja mais profissional, mais ética, mais transparente e que, no fim do dia, entregue mais valor para o cidadão. Exatamente. A gente percorreu todo esse arcabouço normativo estrutural que o Brasil vem construindo, principalmente nas últimas décadas, para tentar modernizar e tornar mais íntegra a sua administração. É um conjunto robusto de regras, de princípios, de mecanismos, está tudo lá, no papel. Mas do papel para a prática? Aí é que tá. Como em toda construção muito complexa, o projeto no papel é uma coisa, a obra pronta e funcionando direitinho é outra, né? Diante de tudo isso que a gente conversou hoje, acho que fica uma reflexão importante. Quais são os maiores obstáculos, talvez culturais, políticos ou mesmo operacionais do dia a dia, que ainda impedem que esses princípios todos de governança, de integridade, se traduzam plenamente em serviços públicos melhores e numa confiança maior da sociedade? Uma pergunta essencial. E olhando um pouco para frente, como é que ferramentas como a tecnologia, pensa em inteligência artificial, ajudando em auditoria, em dados abertos, para o controle social ser mais fácil e também uma participação maior do cidadão, como é que essas coisas podem ser alavancas para acelerar essa transformação, para fazer com que toda essa estrutura não seja só um ideal na lei, mas uma realidade vivida no dia a dia da gestão pública aqui no Brasil. É algo para a gente continuar observando e, quem sabe, participando ativamente, né?